minha mente está normal. Eu sempre oro para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e discernimento de mistérios e segredos, no pleno e profundo e íntimo conhecimento dele, tendo inundados de luz os olhos do vosso coração, para saberdes e entenderdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança dos santos, os seus separados. Efésios 1:17. Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria, tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseado em diversas coisas que tenho estudado, descrevo os olhos do coração, entre aspas, como a mente, correto? Como cristãos, em que condição deveria estar a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos a essa pergunta, devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham junto. Isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona a vida do crente. O princípio do espírito, por qual dos homens sabe, conhece e entende as coisas que se passam no pensamento do homem, senão o seu próprio espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, as sabe e compreende senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece os seus pensamentos. O Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e essa revelação são conhecidas ao nosso espírito e ao nosso espírito, e nosso espírito então ilumina os olhos do nosso coração, correto? Que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em um nível prático que está sendo ministrado a nós espiritualmente. Entre aspas, com as palavras, as pessoas estão testificando, né? Estou entendendo. Estou esclareceu a palavra aqui. Normal ou anormal. Como crentes, somos espirituais e somos também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual, portanto, é vitalmente necessário que nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo no nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer essa iluminação. Mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito Santo está tentando revelar, porque está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente anormal é quando está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamentos, preocupada, cheia de ansiedade, medo e outras coisas como essas. Ela deveria estar calma, quieta e serena. À medida que avançarmos nesta segunda parte do livro, você observa diversas condições anormais da mente e provavelmente as reconhecerá como condições frequentemente da sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal, descrita, entre aspas, descrita neste capítulo. Compare com as condições usuais da nossa mente e você verá porque frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e porque muito frequentemente sentimos falta da sabedoria e revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá a informação de Deus ao espírito da pessoa. E se o espírito e a mente estiveram se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Gente, ignora o fundo. Estou de moto. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal descrita nesse capítulo. Compare com as condições usuais da nossa mente e você verá porque frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e porque muito frequentemente sentimos a falta de sabedoria e revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá a informação de Deus ao espírito da pessoa e se o espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação.
Mas se a sua mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do seu Espírito, verdade? O sussurro tranquilo e suave de Deus. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. 1 Reis 19:11. De bateria fraca, vai acabar. Vou tentar terminar o mais rápido possível. Por anos orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do seu Espírito. Aqui, peraí, vou colocar o carregador. Só um minuto. Ufa, ainda bem que eu peguei o carregador. Pronto. Que é a última parte já. Vamos ver onde parei. Aqui, sussurro tranquilo e suave. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Por anos orei pedindo a Deus para que me revelar coisas por meio do seu Espírito que vivia em mim. Eu sabia que esse pedido era bíblico. Eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. Apesar disso, na maior parte do tempo, sentia-me uma pessoa ignorante espiritual. Então aprendi que não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava me revelar, simplesmente porque minha mente estava tão frenética e ocupada que eu estava perdendo a informação que me estava sendo oferecida. Imagine duas pessoas, né? Nós devemos focar para poder ouvir a voz de Deus. Focar no nosso pensamento, né? Imagine um momento a sós com Deus, né? Devocional. Imagine duas pessoas juntas em uma sala. Esse é um bom exemplo, ó, como a mente da pessoa fica quando ela está cheia. Imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para a outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta a perderá. Simplesmente porque a sala está cheia e barulhenta, né? E não pode ouvir. A menos que ela esteja prestando muita atenção. Ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja lhe falando. A comunicação do Espírito, entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis. Na maioria das vezes, ele fala conosco como o fez com o profeta nesta passagem, em um cício tranquilo e suave. Está escrito cício, né? Na maioria das vezes, fala incenso, né? Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir a voz de Deus. Entendeu, gente? Entendeu, meus irmãos? Nós devemos estar propícios, preparados para ouvir a Deus. Não é o tempo todo, né? Só quando é da vontade do Espírito Santo ele falar com você. Mas muitas vezes é você que vai ter ele, você vai perguntar. Então você precisa estar ali preparado, com o seu espírito preparado, como se fosse ouvido do seu espírito aberto, para ouvir quando você for perguntar. Para ouvir a orientação de Deus. Que é focando, né? Como eu disse aqui, focando, dando espaço na sua mente para ouvir a voz de Deus. E não somente isso. A comunicação do Espírito Santo, de Deus e o nosso Espírito, é dada dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis, né? Na maioria das vezes ele fala conosco como fez com o profeta nessa passagem em um cício tranquilo. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia a ouvir, né? Estar preparado para ouvir, estar com o coração aberto para ouvir, focar no pensamento, né? Um momento a sós com Deus, o espírito e a mente.
Que farei, pois? Orarei com o Espírito, por meio do Espírito Santo, está dentro de mim, mas também orarei inteligentemente com a mente e com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Talvez a melhor forma de entender esse princípio da mente, auxiliando o Espírito, seja pensar sobre a oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos com seu espírito e com sua mente. Entendo que Paulo está dizendo porque faço a mesma coisa. Frequentemente oro no espírito e em língua desconhecida depois de ter orado assim. Por mais algum tempo, frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, minha própria língua. Creio que dessa forma a mente auxilia o espírito. Elas trabalham juntamente para obter o conhecimento e sabedoria de Deus para mim de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na outra direção. Há momentos que quero orar, então me coloco à disposição de Deus para orar. Se não há qualquer atividade particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos e situações a respeito dos quais tenho conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda vindo do meu espírito. Pareço estar em luta. Então continuo com alguma coisa da qual já tenho conhecimento. Continuo assim até que o Espírito Santo tome de mim a respeito de certos assuntos. Quando ele faz isso, então sei que atingi um ponto sobre o qual ele quer orar. Não apenas alguma coisa sobre o que estou orando. Dessa forma, minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus. Línguas e interpretações. Pelo que o que fala em outra língua desconhecida deve orar para ter o poder para que a possa interpretar e explicar o que ele diz. Porque se eu orar em outra língua desconhecida, meu espírito, por meio do Espírito Santo que habita em mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos nem a ajuda de ninguém. 1 Coríntios 14:13. Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham junto é o dom de línguas com interpretação. Quando falo em línguas, minha mente fica infrutífera até que Deus me dê ou outra pessoa com compreensão do que estou dizendo. Então minha mente se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas e tradução. Tradução é um relato da mensagem. Mas é o costume das pessoas de falar, né? Que as pessoas estão traduzindo. Mas não é tradução, né? Na forma que fala. Forma correta, né? É interpretação. Tradução é um relato de mensagem, palavra por palavra. Enquanto a interpretação, a pessoa dá uma compreensão sobre o que uma outra disse, mas no estilo próprio de intérprete, expresso por intermédio da sua própria personalidade particular. Dou-lhe um exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. Isso veio do seu espírito. E nem ela nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço a mensagem compreensível a todos, mas vem de mim na minha forma única de expressão. Orar no espírito em língua desconhecida e interpretar essa língua desconhecida são formas maravilhosas para entender o princípio da mente, auxiliando o espírito. O espírito está falando alguma coisa e a mente está dando entendimento. Eu entendi assim que o Espírito Santo está falando alguma coisa e sua mente está discernindo, captando, está testificando, está entendendo, entendeu? Está esclarecendo. Digeriu a informação. Como exatamente Deus estava entregando a profecia. Porque às vezes a pessoa entregou a profecia, ela falou em línguas, mas ela interpretou da forma que o coração dela falou, mas não da forma que Deus realmente quer que ela entenda, entendeu? Orar é o Espírito Santo que faz isso pra gente esclarecendo. Orar no Espírito, cadê? Não, onde que eu parei, gente? Perdi. Olha aí que eu vou achar. Mas vem de mim, minha forma única de expressão, orar no Espírito,
Agora pense nisso, se a irmã Maria falar em língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para trazer a interpretação, ele terá de me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada para ouvir. Ainda que ele tente me dar a interpretação, não a receberei. Que a mente está cheia, né? Quando eu era jovem na fé e estava aprendendo sobre os dons espirituais, eu orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, comecei a me sentir entediada com a minha vida de oração. Quando conversei com o Senhor sobre isso, Ele me fez saber que eu estava entediada porque não tinha compreensão daquilo sobre o que estava orando, embora perceba que nem sempre tenho de entender o que estou dizendo. Quando oro no Espírito, aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é mais frutífera se eu nunca tiver qualquer entendimento. Uma mente alerta e pacífica, tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquele cujo propósito em ambos sua inclinação e caráter é firme em ti, porque ele confia em ti, descansa em ti e espera confiamente em ti. Isaías 26:3. Espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que sua mente e seu espírito certamente trabalham juntos. Portanto, é da mais alta importância que sua mente seja mantida em uma condição normal, caso contrário, ela não pode auxiliar no seu espírito. Satanás com certeza conhece esse fato. Então, ele ataca sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo de batalha de sua mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados para que não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio de seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em paz, como nos diz o profeta Isaías: quando a mente está nas coisas certas, ela estará descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca aprendeu a carregar. Pense nisso. Quanto tempo sua mente está normal? Deixa eu ver. Devemos pensar, né? Analisar que todos nós temos a nossa ocupação, nossos problemas. Eu li tanto, gente, que eu fiquei até rouca. Agora vai a garrafa inteira. Peraí que já vai sair. Pronto. Há quanto tempo sua mente está normal? Tem um dia de falar assim, há muito tempo que não está normal, não. Vamos ver as anotações que eu coloquei aqui para me lembrar o que eu vou falar para vocês sobre o texto. Quanto tempo sua mente está normal, né? Que nós devemos desocupar nossa mente para poder ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas falam assim: eu não ouço a voz de Deus. E um dos motivos é porque ela anda muito ocupada. Muitas vezes a pessoa não tem culpa, né? E tem pessoas que são muito ocupadas, mas elas têm mais facilidade, sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Só que algumas... Tem pessoas que não. Tem pessoas que estão... que tem que retirar muita coisa e por isso que ela não consegue ouvir mesmo em muitos barulheiros e muitas vozes, entendeu? Para você ver o mistério de Deus. Porque Deus tem misericórdia das pessoas, sabe a condição das pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem condição de não ter uma vida tão calma assim, parar para respirar, é bem responsável. Então Deus, ele fala com a pessoa pela misericórdia, porque ele não mandou nenhum filho, né? O que é a gente sem Deus? E a gente tem que tirar esse tempo, né, para focar, para ficar em silêncio, para ouvir a voz de Deus. É um exercício que você deve fazer para ouvir a voz de Deus. E aí você entra também lá no discernimento, para você conhecer a Deus. Como você sabe que é você, é o diabo? Se é você ou se é o diabo, são vozes dos seus traumas, do passado, vozes malignas. Conhecendo a Deus. Lendo a palavra sobre Deus, ali fala também sobre o diabo, como ele age, conhecendo quem você é, que você não vai confundir, e conhecendo o caráter de Deus, o Espírito Santo, como ele fala com você. Se você nunca ouviu, como ele é através da palavra. Aí você vai conseguir perceber. Você fala: Espírito Santo, mostra pra mim quando é o Senhor que está falando para mim. Ele vai te mostrar, você vai sentir.
Você pedindo todos os dias, pode ser que ele mostre naquele momento, ou você buscando, né? Fazendo um propósito, uma campanha, buscando, pedindo, e ele vai te dar isso, o discernimento. Mas muitas vezes ele faz você passar por um processo. Muitas vezes ele já te dá o discernimento ali, você consegue discernir. Mas muitas vezes ele faz passar pelo processo para você ativar essa sensibilidade, né? Essa capacidade de ouvir a voz dele. Que não é um dom em si, mas é uma capacidade que a pessoa ela gerou no espírito, no processo para poder ouvir. Ela abriu os olhos espirituais do espírito, ficou sensível a Deus para ouvir a voz. Então pode ouvir a voz na mente, mentalmente, ou pode receber as palavras de Deus na mente, ser a voz audível. Tem gente que ouve a voz audível ou ouve no espírito. Entendeu? Então, para você discernir, você busca na oração. Esses momentos de silêncio são necessários para todos nós, né? Para nós, nossa alma respirar, nossa mente respirar, para a gente identificar onde nós estamos errando, né? Para colocar as soluções em prática também, porque as pessoas vai falando quando a gente está em silêncio focando. Quando você faz esse exercício, você fica sensível à voz. Como ouvir a voz de Deus? Você faz esse exercício de focar e também você precisa ser sensível à presença do Espírito Santo. Isso ajuda. Como ser sensível à presença do Espírito Santo? Vida de consagração e separação. Você vai gerando isso. Aí você fica mais sensível à presença e à voz dele. Vamos ver que eu marquei mais. É isso, ter uma vida de consagração. Como ouvir a voz de Deus, ser cheio da presença, ativando os dons, exercitando a ouvir, que é esse exercício, que é você focar e discernir, se iluminando, que é purificando, através da palavra, saindo dos suas brechas, das suas feridas, dos seus traumas, dos seus pecados, das correntes, né? Sendo íntimo de Deus, intimidade com Deus, pra você conhecer Ele, aí você vai saber que Ele está falando pelas características dele, também sendo íntimo de Deus, porque através disso você conquista a expansão de Deus e Ele te dá o discernimento, né? Ele fica mais perto de você. Ele fala, sou eu, muitas vezes. Você sente o Espírito que é Ele, entendeu? Testifica. Entrando, você precisa entrar no reino do Espírito. Tem a oração no reino do Espírito e o reino da carne. Você tem que tentar fazer a sua oração no reino do Espírito. Que eu já vou explicar. Apagou de novo. Tá com problema no fio aqui. E etc, né? Tem muitas coisas que eu vou te falar outro vídeo. Como ouvir a voz de Deus. E o básico para você perceber a voz de Deus, né? Perceber seus pensamentos é focar para distinguir as vozes, distinguir seus pensamentos, perceber seu pensamento. Deixa eu lembrar o que é orar no espírito e orar na carne. Orar na carne é quando você ora, você não sente a presença de Deus, você não ouve a voz de Deus, você não sente nada, é como se estivesse falando sozinho. Entendeu? Porque você ora na carne. Agora quando você não recebe revelação, não recebe a paz, não se enche, não recebe a resposta, entendeu? Reino da carne. Agora, quando você entra no reino do Espírito, você sente a presença do Espírito Santo, às vezes o poder de Deus desce sobre você, Deus às vezes te dá revelações, você consegue receber respostas de Deus através da palavra, e você vai entendendo a palavra, ou às vezes ele fala com você na mente, ou no seu espírito, né? Ou voz audível. E isso é orar no espírito, quando você se conecta com o seu espírito, você deixar sua carne de lado e você ficar só o seu espírito aqui. Então o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus, entendeu? Porque a palavra de Deus diz que só os espirituais entendem as coisas de Deus e não os nesses. É a palavra nessa, né? Eu falei certo. Se estiver errado, me desculpa aí. E eu esqueci. Peraí que deu um branco total. Normal. Tanto assunto que eu li várias vezes aqui. Recapitulando. Você precisa passar por esse processo para você ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu esqueci realmente. Deixa eu olhar aqui. Normal, né? O cansaço faz isso. Aí, o seu espírito, né? Reino do espírito, você se conecta com o seu espírito, aí você recebe a presença de Deus, você se enche, você sente o fogo do Espírito Santo, você sente às vezes a presença de Deus perto de você, você entre
outras revelações, mistérios e coisas íntimas aí de Deus, profundos, entendeu? O que acontece na vida das pessoas. E você pode ouvir a voz audível, você pode receber visão, pode ser arrebatado em espírito, pode receber uma cura, um livramento, pode sentir o abraço de Deus, a paz do Espírito Santo, entendeu? Entrar no reino do Espírito, você se conecta com Deus, então você consegue receber aquilo que você está buscando. Muitas vezes você não recebe, mesmo entrando no reino do Espírito, o que você está buscando, pelo menos você vai sentir a presença e vai ouvir a voz de Deus, que é o mais importante. Entendeu? Pode ser que você não seja curado naquele momento, mas continue buscando, fazendo propósito que você vai receber. Fique com o vídeo de hoje, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!